As crianças precisam ter flexibilidade, elas precisam ser adaptáveis, elas precisam ser empoderadas, fortes e flexíveis ao mesmo tempo. Elas precisam ser criativas, para elas poderem se diferenciar no meio de tanto caos. Elas precisam ter, se diz, anticorpos, defesas para as coisas da vida. Hoje em dia temos adolescentes que não têm tolerância, intolerantes a mil coisas. Temos adolescentes que têm um ataque de pânico porque alguém falou que o nariz dele é feio, ou porque alguém chamou de gordo, ou porque alguém chamou de cabelo ruim. Ataques de pânico. São seres humanos incapazes de lidar com... incapazes de socializar, incapazes de lidar com situações normais, comuns, né? Que acontecem na vida. São seres humanos com pouca defesa, com pouca... como se diz? Anticorpo se fala, aquilo que você desenvolve para sobreviver mesmo. Né? O nosso corpo físico desenvolve anticorpos para poder... defesas, para poder sobreviver. Então, são seres humanos tão mimados, com uma vida tão resolvida, tão fácil, você evita tanto, sabe? Como é que uma professora de aula vai lidar com 30 crianças? Como é que ela vai poder dar uma ordem para 30 crianças se essas 30 crianças estão habituadas a sentar com a mãe e discutir, combinar, conversar, negociar sobre algo que é básico e simples? Vai escovar o dente. Passa protetor solar, guarda os teus brinquedos, hora de dormir, desliga a luz, coloca o casaco. Aí, se ela não tiver frio? Porque a gente, para entender a criança, tem que sentar, conversar. Eu não sei se eu sou clara no que eu falo, mas... a gente passou para o outro lado da linha. A gente foi incompreendido. Minha mãe não me escutava, então agora eu escuto tudo que meu filho falar. Uma criança com 5 anos de idade fala muita incoerência. Fala muita coisa que nem é. Ela chega em casa falando para você: a professora hoje foi muito má. Ela me puxou do cabelo. E aí você vai com tudo agredir aquela professora porque ela puxou o cabelo do teu filho. Já aconteceu isso na vida real, um exemplo que eu estou colocando. E o que aconteceu na realidade foi que o cabelo da criança enganchou no botão da camisa da professora. E quando ela foi andar, a professora estava arrumando a mochila, alguma coisa. Aí o cabelo dela enganchou no botão. Quando ela foi se mexer, puxou o cabelo. Na visão da criança, a professora me puxou do cabelo. O que aconteceu de verdade foi que o cabelo dela ficou enganchado no botão. Então, é só para exemplificar o quanto é danino você levar a sério e de igual a igual uma criança de 5 anos de idade. Você tem que ter a maturidade para entender onde está a cabeça de uma criança de 5 anos de idade e oferecer para ela aquilo que ela precisa de verdade. O que a criança precisa de verdade não é que você mime, facilite, apoie, coloque ela contra todo mundo, vitimize. Não é isso que ela precisa de verdade. Eu sempre estou falando aqui, a gente tem que compreender os nossos filhos, se colocar no lugar deles, mas não se confunda. Não é... É totalmente errado você compreender o teu filho e se colocar no lugar dele para você falar sim. Pode, meu amor. Eu já compreendi que você queria muito fazer aquilo. E mesmo que você já comeu doce demais, como eu me coloquei no teu lugar e compreendi que você queria muito comer outro sorvete, eu vou deixar você, mesmo que você comeu doce demais o dia inteiro. Eu vou deixar você porque eu me coloquei do teu lado, filho. Eu compreendi. Não, essa é uma atitude infantil. Você precisa se colocar no lugar do teu filho e compreender a cabecinha dele e aceitar os sentimentos dele para você poder dizer a ele que não pode tomar mais sorvete de uma forma respeituosa, respeitando quem ele é. Entende? Mas não é para você deixar de guiar, para você deixar de orientar, para você deixar ele fazer o que ele quiser. É uma grande confusão. Na verdade, eu acho que a gente tem entendido, a nossa geração entendeu um conceito de respeito desde um lugar muito infantil. Vou respeitar o meu filho, então eu vou ouvir o que ele tem a dizer sobre colocar o casaco ou não,
5 anos de idade, vou ver se ele tem frio ou não, vou ver se ele quer colocar agora ou depois, vou negociar com ele, vamos levar o casaco. Qual casaco você quer, filho? Esse ou esse? Esse. Em que hora você quer colocar o casaco? Qual é o melhor momento? Você está colocando o teu filho de copiloto da sua própria educação. Do teu lado, trabalhando pela educação dele. A criança não tem que ficar pensando em que hora que vai colocar o casaco e se é importante colocar um casaco ou não. Essa é nossa função. O que a criança tem que pensar é se ela vai no escorrega, no balanço, se ela quer emprestar o carrinho que ela tem na mão ou não, com quem que ela vai brincar. É isso que ela tem que pensar. Ela não tem maturidade nem capacidade para cuidar da sua saúde. Ela não sabe o que você percebe. Ela não tem a mesma percepção. Ela não tem que pensar se está na hora de escovar o dente ou não. Se está na hora de ir para a cama ou não. Se é momento de fazer a tarefa agora ou não. Ela não tem a capacidade de organizar a sua vida. Ela não tem maturidade ainda para isso. Para isso, uma criança conta com uma mãe e um pai que são os guardiões da vida dela. E que são, por um acaso, pessoas que já têm muito mais experiência, que estão vivos há muito mais tempo, por acaso. Então, uma criança nasce com pessoas experientes, que vão lhe dar a boa-vinda e que vão lhe dar uma estrutura, enquanto ela não tem estrutura por si só. Entende? Então, você precisa, sim, colocar limites para o teu filho, dizer o que ele pode, o que ele não pode, e não está em discussão isso. Não está em discussão com a criança, nem com ninguém. Esse é teu lugar. Quando você aceita o teu lugar de autoridade, você para de brigar com esse teu lugar de autoridade e para de compartilhar e de dar opções, sabe? E de dar espaço para teu filho discutir com você mesmo sobre as coisas que você sabe que ele precisa fazer. Você libera a criança de ocupar um lugar que não é dele e que por ser um lugar que não é dele, por ele não estar preparado ainda para ocupar esse lugar, é violento colocar a criança ali. É violento para ele, é violento para todo mundo. Você tem uma criança que fica chata, discutindo por tudo, para tudo tem uma opinião, tudo ele tem que saber, tudo ele tem que concordar. Ele não consegue simplesmente te obedecer, porque confia em você, não porque entende. Mesmo não concordando com o que você está falando, ele te obedece porque confia a vida dele a você, está entregue a você. Nós somos os responsáveis de dar uma estrutura na vida do desestruturado, que é a criança que acabou de nascer. Ela não tem estrutura. Se solta um bebê de 2 anos, ele é capaz de qualquer coisa, ele não tem estrutura. A estrutura dele somos nós. É nossa função também começar a deixar espaço e ir deixando espaço para que nossos filhos vão desenvolvendo a sua própria estrutura. E aí onde muitas mães e pais não querem também. Não, eu faço tudo para o meu filho, ele já vai ter tempo de fazer as coisas por ele. Quando ele morar sozinho, ele vai ter que assumir muita responsabilidade. Não, ele precisa assumir agora. Ir assumindo aos poucos agora. As tarefas, as responsabilidade de seu autocuidado de si mesmo. Ele precisa ir começando a assumir. Agora, esse é um processo lento, demorado. Você não pode pedir para uma criança de 5 anos de idade ser responsável pelo seu dever de casa, ou por escovar o dente ou tomar banho sem você mandar. Você não pode pedir isso para uma criança de 15 anos de idade. Hoje em dia, né? Não pode. É raro se a criança com 15 anos de idade já é responsável pelo seu banho, pelo seu dente, pelo seu dever de casa e pela arrumação do quarto. Coisas básicas. Você tem que ser responsável ainda por ele. Agora, que você seja responsável não significa que você faça por ele. Desde o momento que teu filho já consegue passar a escova no dente, você já precisa começar a delegar isso. Você avisa, você cuida, você marca a rotina, mas quem escova é ele. Você avisa, você cuida, você marca a rotina, mas quem arruma o quarto é ele. Quem lava a sua própria roupa é ele, quem lava a sua louça é ele, quem faz o seu sanduíche é ele.